Bendito seja Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. O que é vocação? Vocação e chamado é a mesma coisa? Quais as diferenças? O que é ser vocacionado? Quem o chama? Essas e outras perguntas, dentro da nossa lição, estaremos respondendo agora aqui no canal Rascunho da EBD. Não sai daí, fique conosco. Nós estamos chegando aí já ao final da nossa lição, mas passamos da metade já da nossa lição desse quarto trimestre. Lição que tem como título o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo. Estamos aprendendo sobre o apóstolo Paulo e na lição de número 9, a lição que estaremos ministrando, lição de número 9, tem o título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Nós estudamos a vocação de Paulo. Doravante nós vamos estudando a mensagem que Paulo, nós estudamos a mensagem que Paulo pregou, o teor da mensagem que Paulo pregou, e nós também estudamos sobre qual era o prisma que Paulo estava vivendo, que era no poder do Espírito Santo. Estudamos também Paulo, o plantador de igreja, e o apóstolo Paulo, o discipulador de vidas, que foi a lição 8, e agora estaremos estudando sobre a sua dedicação aos vocacionados. Paulo já estava já avançado em idade, e ele passando pelas igrejas que teve, já na sua terceira viagem missionária, ele chegou até Éfeso. Na verdade, ele ficou ali em Mileto, escudado em Mileto, e mandou chamar os anciões, os presbíteros. Nós vamos saber qual o significado dessa palavra presbíteros, episcopo, presbúteros, ancião, apóstolo, né? Então tem os mesmos significados. Muito bem, estamos falando de um dos maiores personagens da Bíblia, Paulo, que estamos aprendendo muito. Nessa lição também vamos aprender um pouco do que é judaizante e gnosticismo. Então é uma lição muito rica. Na verdade, todo o teor da lição do ministério de Paulo, ela vem trazendo informações muito clara, muito objetiva para o nosso aprendizado. É um material ímpar que todos devem buscar, né? Temos vários livros sobre o apóstolo Paulo, né? Jungberg, por exemplo, Berg é um material excepcional. F.F. Bruce, muito bom. Um livro que a CPAD também lançou há alguns anos atrás, muito bom. São materiais que nós vamos com certeza guardar, né? Porque são lições muito boas. Segundo o pastor Elionai Cabral, comentarista da lição, ele diz que Éfeso foi o ponto central do aprendizado dos vocacionados. Paulo começou essa chamada, essa demanda, desde o capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. A leitura bíblica em classe, ela está inserida em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 17 até o versículo 34. Não é? E quando vamos ver, nós vamos observar que Paulo viveu momentos escabrosos, momentos de dificuldades, e ele passando, não chegou no primeiro momento, ele não chegou a Éfeso, mas mandou chamar alguém
ainda conjectura que foi Epáfras, que foi o portador de Paulo, para levar a mensagem para os anciões, para os presbíteros. E ele precisava instruir os presbíteros. Paulo, ele começa toda a sua trajetória e dando testemunho, desde quando se converteu, dando testemunhos de que Deus havia feito na vida dele. Nós vamos agora trazer uma visão panorâmica dos textos expostos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, verso de número 17 a 34, que é a leitura bíblica em classe aqui da nossa lição. Está aqui a nossa revista. Então, nós vamos estudar a lição 9, conforme eu já disse, e Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto nos diz assim: de Mileto enviou mensagem, mas ele enviou mensagem desde Mileto até Éfeso, chamando aos anciões da igreja. Ele trabalha dentro dessa visão e o texto prossegue dizendo assim, versículo 18: e logo que chegaram junto deles, lhe disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como todo esse tempo me portei no meio de vós. Versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade. Humildade. Daqui a pouco vamos falar também sobre humildade. E com muita alegria, com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Foi tempo muito difícil, muito tenebroso para o apóstolo, mas Deus tinha um chamado para ele ali, tinha uma vocação para ele ali, e ele precisava cumprir com a sua vocação. Muito bem, vamos para o texto, depois nós vamos definir vocação, chamada, presbitério e essas palavras assim que está na nossa lição. E enquanto Paulo, versículo 19, e servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que sobrevieram a mim pelas ciladas dos judeus, como eu daquilo que vos era proveitoso, nada deixei de anunciar a vós, e ensinar publicamente pelas casas, ensinava publicamente pelas casas, versículo 20, Então, versículo 21, dando testemunho tanto a judeus como a gregos do arrependimento para se converterem a Deus e de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo prossegue no capítulo de número 22. O texto prossegue dizendo assim: e agora, eis que estando eu atado em espírito, estou indo a Jerusalém, não sabendo o que acontecerá. Versículo 23. A não ser pelo que o Espírito Santo em cada cidade me dá testemunho, dizendo que prisões e aflições me esperam. Versículo 24. Mas de nenhuma dessas coisas eu dou importância, nem a minha vida por preciosa, para que com alegria eu cumpra a minha carreira, eu trabalho que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, a quem eu passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o teu rosto. Versículo 26. Portanto, eu vos dou claro testemunho de que estou limpo do sangue de todos vós, porque eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Portanto, prestai atenção por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo que tem vos posto como supervisores para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele adquiriu por seu próprio sangue.
E o texto prossegue, versículo 29. Porque isto eu sei, que depois da minha partida entrarão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Versículo 30. E que entre vós mesmos se levantarão homens e falarão coisas perversas, para atraírem após si os discípulos. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falam, que atraíram para si discípulos. E o versículo 31 diz assim: por isso vigiai, lembrando-vos porque que por 3 anos e noite e dia não parei de vos alertar com lágrimas a cada um de vós. Versículo 32. E agora, irmãos, eu vos entrego a Deus e a palavra de sua graça, que Ele que é poderoso para vos edificar e vos dar a herança de todos os santificados. Versículo 32. Não cobicei de ninguém prata e nem roupa, nem ouro. Prata, nem roupa, nem ouro. Isso aqui é uma observação importante. E vós mesmos sabeis que as minhas necessidades, para que as minhas necessidades e dos que estavam comigo, estás nas mãos e me servam para as minhas necessidades, as do que estavam comigo. Muito bem, então está aí o texto bíblico, não é? Proposto pelo comentarista da lição. E diga-se de passagem que tem toda a base, né, para o nosso conhecimento e entendimento do que está sendo aqui exposto. Mileto, Paulo estava a cerca de 65 quilômetros do sul de Israel, ou do sul de Efésio, né? Do sul de Efésio. E podemos pensar que, por exemplo, que mais tempo seria perdido e enviado aos anciões chegarem até ele, do que indo imediatamente para a própria Efésio. Então, quanto tão perto dele, mas se ventos desfavoráveis de tempestades tivesse ultrapassado, seu objetivo não poderia ter sido atingido. E talvez ele não estivesse disposto a correr risco o risco de ser preso, e em Éfeso pelo estado da igreja e das suas e outras causas. Aqueles aqui chamados anciões ou presbíteros, que está exposto no capítulo 20 e versículo 28, estão chamados de bispo. Paulo chama aqui de bispos, né? A identidade dos presbíteros e de bispo no Novo Testamento está além do que está de qualquer disputa razoável, né? Então nós vamos ver que Paulo vai trazer no versículo 18 uma retrospectiva do passado. Ele vai dizer que quando vieram a Paulo, ele lhes disse: vós sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, o modo como eu estive todo aquele tempo convosco. Ou seja, Paulo vai falar do seu testemunho. Então Paulo apela para si mesmo como testemunho da integridade, da fidelidade cristã, de todo o seu contato com eles, né? E o versículo 19, ele vai falar da autoexaltação, que era desconhecida para ele, e a tranquilidade da sua mente. Ele semeou em lágrimas de ansiedade, tanto nas causas dos convertidos, de quem padeceu no parto dos judeus, cujas hostilidades amargas, por exemplo, perpetuamente conspirava contra ele, interrompendo o seu trabalho e colocando em risco a sua vida. Então, os judeus ali, gregos, misturado ali, os helenistas, eles estavam causando problema, né? Eles estavam atrapalhando os trabalhos de Paulo. Vamos ver aqui num parágrafo, nossa lição está dividida em três tópicos. Tópico 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Tópico 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E o tópico de número 3 e último é Paulo apela aos líderes. Então, podemos ver que dentro do texto bíblico, o propósito cujas funções
eram de ampliar, de uma amplitude, né? E não se sentia satisfeito sem administrações privadas e públicos, ou seja, eles perseguiam os pastores, eles atrapalhavam, porque essa nova doutrina que Paulo estava trazendo estava mudando a vida das pessoas. Aí o versículo 21 diz assim: dando testemunho tanto de judeus como de gregos do arrependimento para se converter a Cristo. Vamos lá. O que é vocação? Vocação está dentro de um contexto de um chamado específico de Deus. E o que é chamada? Chamado, todos os homens são chamados para a salvação, todos, sem exceção, não é? Se nós formos trabalhar os dois temas de forma paralela, vamos encontrar subsídio e textos bíblicos que vai nos apontar com muita base. Mas o que é vocação? É uma inclinação e tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Vocação é a competência para estimular as pessoas para a prática de atividades que estão associadas a seus desejos e seus determinados caminhos. Então, vocação, dentro desse contexto, no contexto geral, né, nós vamos ver que vocação é alguém muito bom em algo de maneira natural, e as pessoas que falam que é vocação, as pessoas falam que é vocação, o termo significa chamado, né? A princípio era usado para denominar as vocações religiosas. Entretanto, nós vamos ver a psicologia vocacional adotando a expressão para designar todos os chamados interiores. Chamado, ele é coletivo. Vocação, ela é específica. Então, pode ver que no texto do capítulo de número 20, Paulo diz que alguns de vós, no texto áureo, no capítulo 20, verso 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constitui bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, Deus quem constituiu. É vontade de Deus que assim fosse e que assim seja. Então, nem sempre o que é hoje consagrado tem vocação. Vocação não é por mérito pessoal. Vocação não é por amizade. Vocação não é por grau de intimidade que você tem com a pessoa. E hoje isso acontece de forma alarmante. Por isso que temos muitos obreiros parados que só têm o título, mas não têm o ofício. Não fazem o ofício porque não tem vocação para tal. Então Deus chamou alguns. No capítulo 4 de Efésios, versículo 11 a seguir, é muito claro o texto, porque Deus vocacionou uns para os apóstolos, outros para presbíteros, outros para mestres, doutores e assim sucessivamente. Então, a vocação, a chamada, ela é coletiva. Todos os homens estão chamados: vinde a mim, todos que estáis cansados, e tem um chamado de Deus. Mas a vocação, ela é específica e não é todo mundo que é vocacionado, certo? E podemos ver que às vezes as pessoas querem segurarem um obreiro, ou segurar uma pessoa, um irmão, porque você tem chamada. Tem chamada o quê? Todos têm chamada. Todos têm chamada para a salvação. Todos, sem exceção, né? Mas a vocação, ela é diferente. É Deus que chama para um trabalho específico. Eu quero trazer aqui alguns tipos de vocação. Nós vamos encontrar que existem diversos tipos de vocações, ou de vocação, né, que pode ser na área religiosa, educacional, da saúde, das exatas, da humana, né, e etc. Algumas pessoas também têm a política como vocação, outras já têm a medicina como vocação, ainda outros têm o canto, têm a arte, né, e de maneira geral, outros têm a vocação, né, de lidar com crianças, enfim, são pessoas que são dotadas de uma vocação, de uma habilidade, não é? E quem dá essa habilidade é o próprio Deus, no quesito do ministério,
não é? Hoje nós temos um monte de gente nos púlpitos da igreja que eles não sabem fazer nada. Nada. Não sabem fazer um culto fúnebre, não sabem fazer um casamento, não sabe fazer nada. Tudo que tem de homilia, de alguns trabalhos sacerdotal, ele não sabe. Não sabe e nem corre atrás para aprender. Não é? Se você dá o material na mão, gratuito, não paga nada, eles não têm interesse de aprender, porque não é vocacionado. Quem é vocacionado por Deus, ele não só adquire habilidade, mas ele tem o intento, a vontade, o desejo de fazer. Não existe hora e nem local que ele não possa estar à disposição, certo? Essa é a diferença entre a vocação e o chamado. Então, existe a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, né? Então, tudo isso nós vamos encontrar dentro dos conceitos bíblicos, né? Então, outros dizem que a vocação é um chamado de Deus, né? Então, mas essa vocação é dada por Deus e o chamado é um pouco diferente. Então, nós vamos ver que, com respeito a todo o fator bíblico, nós já vamos trazer um comentário um pouco mais aguçado aqui dentro da lição. O ponto de partida, no versículo, no tópico 1, diz assim: a lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar do desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, Atos 13, conforme eu disse no início do vídeo. Já em Éfeso, nós vamos ver o apóstolo permaneceu mais tempo, por isso dali surgiu, né, um local estratégico para formar novos discípulos, assim preparar os seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas, né? A Ásia era uma tarefa importante, nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos, já estava mais independente dos apóstolos lá de Jerusalém, né? Embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe, logo sem uma boa preparação dos novos líderes. Então a obra de Deus não pode ser feita com eficácia, é preciso cuidar de novas vocações, né? Nem sempre filho de pastor tem vocação para pastor, nem sempre. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Dentro da vocação cristã, no capítulo 6, versículo 4 de Romanos, está escrito: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivemos em uma novidade de vida. Essa é a vocação cristã, o chamado propriamente dito, né? A vocação humana diz: meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda a distinção de pessoas. Tito, capítulo 2, versículo de número 1. Nós vamos ver que 1ª e 2ª Timóteo e Tito são as cartas pastorais, são instruções aos pastores. Então Paulo, ele cuidava dos vocacionados, né? Não era pegar os irmãos, ganhá-los e não abrir os trabalhos, mas ele abria não só os trabalhos, mas treinava quem tinha vocação, né? E isso é feito trabalhando, né? Quando você vê o obreiro preguiçoso, o obreiro, um tempo atrás aí, não tem muitos dias, eu pedi para o obreiro fazer, o pastor pediu para que eu indicasse uma pessoa para fazer um trabalho, era um culto fúnebre, a pessoa não me respondeu, eu tive que recorrer a um outro obreiro, porque ou aquela pessoa não tinha disponibilidade para fazer, ou não sabia fazer, certo? A disponibilidade tinha, isso já sabia, né? Então muitas pessoas querem o cargo, quer a carteirinha, quer o nome, mas não quer o ofício, né? E isso Deus está reprovando esse tipo de gente, né? Uma das lições, nós vamos ver que uma das lições extraordinárias do ministério de Paulo foi o investimento em novos obreiros, né? Paulo era missionário, era evangelista e era pastor também, né? Mas ele não ficava preso à igreja, porque na frente, lá em Coríntios, ele fala que ele não era pastor, né? Eu falo no quesito de pastor, de pastorear obreiro, né? Então o apóstolo, ele sabia que
que ele passaria brevemente, mas a igreja permaneceria, né? Ele tinha aí a consciência histórica a respeito da obra divina, da obra de Deus. Então esta obra não terminaria nele, pelo contrário, avançaria até a volta de Jesus. Então, quando você vê aquelas pessoas que não conseguem trabalhar com ninguém, essa pessoa não tem progressão na obra de Deus, porque ele não sabe fazer discípulo, ele não sabe discipular aquele que tem vocação, ele se intitula dono da cocada preta e acha que só ele sabe das coisas. É equívoco, né? Então, qual era o ponto central dessa lição? Qual é o ponto central? É que a liderança mais antiga deve cuidar das novas lideranças, dos novos que estão surgindo agora, né? Paulo ele vai despertar as novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, né? Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas. Precisa investir pessoas que o auxiliassem e levassem ao evangelho, não é? Para levar o evangelho, aliás. Então, hoje, nos dias atuais, se eu for afeiçoado. O camarada se afeiçoa com a cara do cidadão e ele acha que o cara tem chamada, tem a vocação. Deus não vocacionou. Você vê que põe para dirigir um culto, o cara não sabe, põe para fazer uma apresentação, não sabe, põe para fazer outros trabalhos pertinentes ao obreiro, ele está voando. Você ensina, diz tudo, dá até o material para o aprendizado, mas quem não é vocacionado não tem o que fazer, né? Nós vamos ver que Paulo tinha uma visão missionária e uma visão eclesiástica. Então, quando vamos ver a leitura do texto que eu acabei de fazer, ela traz Paulo, ele serviu aí como base da revista, ou seja, o texto. Então ele traz uma preocupação com a continuidade da obra do Evangelho, da obra de Deus, a manutenção das igrejas que foram plantadas por ele, e não só na Ásia, mas também no Oriente Médio, na Europa. E nesse capítulo 20, Paulo faz aí um breve histórico de suas viagens missionárias, né, e a preocupação com o futuro da igreja. Então, o que ocorre? Não adianta evangelizar se não tem ninguém para dar seguimento, né? Então, ele declara que ter consciência tranquila de sua responsabilidade ministerial e com a igreja. Então, Paulo trabalha essa proposta de uma preocupação, né, que ele tinha. Então, com relação ao mentoreamento, ao cuidado, a buscar alternativas para ajudar os obreiros, para ensinar a fazer a obra de Deus para aqueles que já têm vocação, que têm disponibilidade, né? E assim sucessivamente. Então, tudo isso é muito precioso, né? E não se pode tratar de uma forma superficial, por amizade, por afeição, por prato de comida, por afagos, por aplauso, não é? Eu posso ter bastante amigos na igreja, mas nem aqueles amigos não têm vocação, nem todos têm. Eu posso ganhar 10 almas para Jesus em um dia, mas se você for seguindo aqui, discipulando aqueles irmãos, pode ver que só 1 ou 2 terá a vocação, porque é Deus que chama especificamente, né? E assim sucessivamente. Mas Deus que vocaciona, mas os chamados todos são, né? Deus que vocaciona. Então, se Deus vocaciona, nós vamos observar que o aprofundamento do processo é um processo longo, né? Que, como ocorreu com Jesus e outros 12, então foi necessário 1 ano e meio, desde o primeiro chamado de João capítulo 1, até que Jesus se preparasse, se separasse com os 12, até que Jesus os separasse com os 12. Então, em certo sentido, aí o crescimento gradativo em relação a tudo isso aqui, de tudo que Paulo trouxe, pode ser comparado a um processo natural, como diz o texto. Então, como esse processo natural, como que isso se dá? Não é? Isso se dá de forma que Deus ele chama o homem, ele vocaciona alguns, né? Então, é ideal aí seja que Deus, o próprio Senhor, os chama, né? Como vamos ver, a lição anterior, nós vamos ver que em Antioquia,
né, foi o lugar do desenvolvimento vocacional de Paulo. Atos 13, verso 1 e Efésios. E em Efésios ele permaneceu mais tempo, por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos, diz o pastor comentarista Elionai Cabral. Assim preparava os seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia. Era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente, né? Conforme eu disse. Então, sem dúvida, foi a primeira escola de preparação dos que demonstravam vocação para o exercício. Entendeu? Então, ele demonstrou vocação, é isso mesmo. Ele não precisa ser seu amigo, mas precisa ser vocacionado. Né? Nem sempre não se consagra ninguém por amizade. E é o que está acontecendo constantemente. Né? Por causa disso, a igreja vem sofrendo com falta de quando precisa se fazer alguma tarefa na igreja. Não é? Aí você vai procurar, a pessoa não sabe fazer nada, você tem que sair ensinando, cuidando, enfim. Então nós vamos ver que Paulo ele vai cuidar disso de forma muito objetiva. Né? Paulo ele vai trazer a visão. Alguns eruditos vão dizer que no capítulo, acredito que ele também foi mais ou menos por essa época que Paulo escreveu, né, para aqueles irmãos. No entanto, e Paulo mandou chamar os presbíteros, os anciões, para que ele passasse as instruções. Né? E Paulo estava ali combatendo a adoração a ídolos. Paulo estava em Éfeso, era um centro da grande província do templo de Diana ou de Artemis. Foi ali, havia mil anos quando ele nasceu, Alexandre o Grande. O templo queimara completamente e os asiáticos reuniram aí prata e ouro para construir. Cada família da província deu aí sua contribuição ao novo templo e ficou tão magnífico que veio a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então Paulo ele vai trazer, pedindo que os irmãos tomassem cuidado. Um livro que a CPAD lançou há uns tempos atrás, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, de Charles Ferguson, vai trazer uma informação muito contundente, quando vai dizer assim: pequenas cópias de uma imagem teria sido feita de bronze ou prata, algumas vezes de ouro, mostrando Diana como uma linda mulher, usando na cabeça uma coroa. E cada casa havia uma dessas estátuas ou estatuetas, né? Pois segundo acredita que a deusa era poderosa para afastar o mal. O templo de Diana torna-se centro da vida de Éfeso, né? Que eram aí peregrinos nesse mundo inteiro, e assim sucessivamente. Então Paulo ele despertou novas vocações, novos vocacionados ali. Então o ministério de Paulo ele foi profícuo em tudo, né? Então o ministério tornou-se uma proporção muito ampla, e era um ministério internacional, conforme eu já disse. Então ele não podia atuar sozinho, por isso o apóstolo arregimentou gente para o auxiliar. Né? Podemos citar nomes como Timóteo, Sopatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros. Um dos mais famosos é Timóteo, né? Filemão, né? Então tantos outros, essas pessoas recebiam ensino diretamente de Paulo. Ou seja, o ministério do apóstolo Paulo despertava novas vocações. E Antioquia, conforme eu já disse, foi quando começou tudo na vida de Paulo, uma vez que a igreja tinha um plano de ação, né? Um plano para a evangelização de outras cidades. Podemos observar. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que deve-se de recordar especialmente aos colaboradores, né? Que foram um instrumento valioso para promover as atividades na comunidade. Glória a Deus. Então, quando vamos ver nessa questão, no versículo 19, Paulo diz que ele, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muita lágrimas, Paulo estava contando das dificuldades que passou. Simon Kistemaker, ele vai
trazer no seu livro, comentário de Atos do Apóstolo, né? Ele vai trazer uma visão e ele vai afirmar vai dizer que Agostinho de Hipona, ele vai falar nesse versículo 19, ele diz que Agostinho de Hipona, ele diz que a importância de dizer e de ser que é humilde, de ser humilde é para aqueles que querem aprender os caminhos do Senhor. A humildade é a primeira coisa, a humildade é a segunda coisa e a humildade é a terceira coisa, ok? Então, humildade é o ponto base, um ponto basilar para o desenvolvimento do vocacionado, para o desenvolvimento daqueles que têm chamada. Ninguém tem chamada e é arrogante. Todos que têm chamada de Deus devem ser humildes. Primeiro, que a chamada não é dele. A chamada, quem chamou foi Deus, para uma obra que também não é dele. Então, logo ele não tem nenhum fator para exorbitar, não é? E assim sucessivamente. No segundo tópico, Paulo vai falar sobre o legado, o comentarista fala sobre o legado doutrinário de Paulo aos novos líderes, a advertência a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitaram a liberdade dos cristãos dos gentios. Por isso, alguns deles torceram os ensinos de Paulo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei, e assim sucessivamente. Quem eram os gnósticos? Não é? Os gnósticos, havia aí cristão adepto do gnosticismo. Ele acrescentava aí elementos filosóficos na fé cristã, que corrompia a sã doutrina. Então, era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Então, os gnósticos se consideravam mais espirituais do que os demais, né? Era quem tinha muito conhecimento, eles consideravam que era mais visto, mais santo, enfim. Jürgen Beck, ele diz assim: alguns deles têm em comum, têm sido escolhidos por Paulo como colaboradores, são independentes das comunidades, como Paulo, vivendo sem laço familiar, sem ter propriedade, sem endereço certo, sendo pelo visto em grande parte sustentado pelo próprio apóstolo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 18. Eles não sustentam o título de apóstolo, mas simplesmente colaboradores. Esta tarefa ele assume por um bom tempo. Paulo os integra no seu jeito de realizar a missão, né? O poder da subordinação deles e a sua missão, reforçar sensivelmente as suas tarefas. E outro lado desses três colaboradores, há poucos que certamente não foram enviados temporariamente pelas comunidades, né? E nós vamos ver que Paulo, mais tarde, ele vai trazer a iniciativa de exercer a missão na linha de Paulo, em todos aqueles que aprenderam com ele, tal como Apolo, o apoio durante algum tempo em Éfeso, Epáfra no Vale de Lico, também Onésimo, né, cuidando do que fala em Filemão, é encorajado por Paulo para os serviços especiais. O fato de Sóstenes aparecer no cabeçalho lá de 1 Coríntios também é testemunha igualmente a favor do seu pertencimento, diz o comentarista Jürgen Beck, né, dava Paulo, Vida e Obra, da editora Academia Cristã, nas suas páginas 264 a 266. Está aqui o material que eu acabei de fazer a citação. Glória a Deus. E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos nossos corações por meio dessa lição e da sua sacrossanta palavra. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.